Com a palavra o deputado André Quintão, em seguida o deputado Leonardo Moreira e posteriormente o deputado Bonifácio Mourão. Bem, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente Diniz Pinheiro, telespectadores, servidores da Assembleia, vou tentar ser sintético, até pela manifestação de outros colegas na sequência, mas eu fiz questão de estar presente nessa reunião solene de encerramento, até aproveitando a audiência da TV, me justifico com a cidade de Águas Formosas, onde fui agraciado com o título de cidadão honorário, não pude recebê-lo pessoalmente ontem, porque estávamos em votação do orçamento e hoje aqui, nessa reunião solene, mas acho importante nessa última reunião do ano, de prestação e de avaliação dos trabalhos, prestação de contas e avaliação do trabalho da Assembleia, levantarmos aqui algumas reflexões, principalmente no momento em que o poder legislativo e a política estão enfrentando, no mundo, não é só no Brasil, uma crise de credibilidade. E acho fundamental nós resgatarmos os avanços institucionais que este poder legislativo tem conquistado. E eu já inicio essa fala dizendo, presidente Diniz Pinheiro, eu estou aqui desde 2003. Nos últimos 3 anos, os últimos 3 anos se revelaram como o principal período de aproximação da Assembleia com as causas e bandeiras sociais. Um conjunto de iniciativas que aproximou a Assembleia da agenda de políticas públicas voltadas ao combate à pobreza e ao atendimento a segmentos excluídos. Eu queria fazer esse destaque porque não é pouca coisa. Esse ano eu recebi 2 convites reveladores. Um da Assembleia Legislativa de São Paulo, que nos pediu que relatássemos como o Legislativo Mineiro trata tanto e com tanta qualidade das políticas sociais. Em várias frentes. Estive lá. E agora, com a presidenta Dilma, na Conferência Nacional de Assistência Social, onde escolheram 5 atuações relevantes. E no caso de atuação relevante na política social, fomos escolhidos, um dos 5, no geral, pelo exemplo da Assembleia na área social, sendo a Assembleia Mineira a primeira a aprovar a lei do Sistema Único da Assistência Social em nível nacional. É o primeiro Estado. E aqui nós conseguimos uma façanha, que foi aprovar a lei estadual até mesmo antes da lei nacional. Essa Assembleia hoje tem um contato absolutamente estreito com muitos segmentos, como os catadores de materiais recicláveis. Temos a lei do presidente Diniz, do Bolsa Reciclagem, mas não só a lei, o programa que já destinou mais de 4,2 milhões às associações de catadores. O deputado Vanderlei mencionou a luta contra o crack. A questão dos idosos, tive a honra de ser o relator do Fundo Estadual do Idoso. Também a regulamentação agora por lei, de uma lei que desde 91 previa a gratuidade do transporte intermunicipal. Então nós temos um conjunto de ações voltadas para a questão social e a Assembleia vem se tornando referência nesse quesito. Este ano nós rodamos Minas Gerais para discutir a nova norma operacional do Sistema Único da Assistência Social. Conseguimos esse ano, e é uma conquista da Assembleia, nós temos que dizer, deputado Mourão, a antecipação do piso mineiro da assistência social, que é o dinheiro que o Estado repassa para os municípios na assistência. Essa meta de universalização seria atingida somente em final de 2014, ela foi atingida no início de 2013, porque nós aprovamos o Fundo de Erradicação da Miséria e emenda na Comissão de Participação Popular com o apoio de todos os deputados. Então, é uma ação abrangente para todo o Estado, não é para um município, para uma área. Então, eu queria fazer esse primeiro destaque, que este ano a Assembleia continuou com várias iniciativas nesse campo. Segundo, a questão da transparência.
poucos mencionaram, e alguns até com um certo nível de crítica, mas achei importante também aquela rodada inicial de prestação de contas da Assembleia no interior. Eu acho que é uma prática. Nós, deputados, fazemos isso. Rogério faz, tenho certeza que os deputados de outros partidos fazem, eu faço. A gente presta contas em plenárias anuais, plenárias regionais. E este ano a Assembleia fez isso. E com resultado. Muita gente pode falar, fez isso para fazer propaganda, deve estar cheio de candidato aí. Tive com o presidente em Araçuaí, no meio de Jequitinhonha, e lá colocaram a Assembleia na parede. Olha, tem emenda aprovada lá de comissão para pavimentação do trecho até o IFET e o local da Universidade Federal. E felizmente isso andou, porque aquela audiência de prestação de contas serviu também para colocar-nos, né, em movimento para aquela ação institucional ser realizada, e já está publicado o convênio, empenhado. Então, acho que foi muito importante. As ações internas. Tem uma também que teve pouco destaque, a imprensa dá muito, são importantes, vou mencioná-las, mas uma que a imprensa deu pouco destaque, mas foi fundamental, que é a Assembleia, o portal de política pública, que a Assembleia lançou, uma das melhores fontes, né, de dados e de referência de política pública. Ou seja, a Assembleia fazendo a transparência, subsidiando a fiscalização da sociedade sobre políticas públicas e a própria ação dos deputados. Então, esse é um dado bastante relevante. Né? Quem visita o portal, quem conhece dessa área, sabe que talvez seja um dos melhores hoje no país. A revisão, o monitoramento e a revisão agora com as comissões permanentes do orçamento e do plano plurianual. E, óbvio, também as questões do fim do auxílio moradia, do fim do voto secreto. O fim do voto secreto também é muito importante, fundamental, porque confere absoluta transparência nas nossas ações. Então, eu queria aqui dizer que nós tivemos muitas ações. Queria aqui também dizer que nesses 10 anos da Comissão de Participação Popular e do Parlamento Jovem, as avaliações foram muito positivas, realizamos aqui um belíssimo seminário internacional, e dizer, eu ouvi uma entrevista do presidente, que a Assembleia soube lidar muito bem com as jornadas de junho. Na Comissão de Participação Popular, eu destacaria 3 frentes, onde nós estivemos rigorosamente sintonizados com estes movimentos, aqui na capital, com a Assembleia Popular Horizontal. Ontem eu mencionei, um grupo de ativistas, de jovens, ocupou um casarão da FEMIG, antigo, desocupado, abandonado, que ia ser passado para a Fundação Lucas Machado, mas que estava paralisado. Nós realizamos aqui uma audiência pública a pedido do movimento, que acreditou na Assembleia, e depois, não diria só depois dessa audiência, mas essa audiência foi também um fator positivo para que essa semana o Estado voltasse atrás da sessão do casarão para a Fundação. E agora vai ser um espaço comum Luiz Estrela. Os próprios jovens, autogestionados, vão organizar aquele espaço. Então, é uma coisa muito importante, muito interessante. Como o movimento Salve Santa Teresa, estamos no pé do prefeito Márcio Lacerda para ele não implantar a operação urbana consorciada sem discussão democrática aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, nós também estamos atentos a esse movimento que vem das ruas. Nós temos também que incorporar essas bandeiras. Por fim, dizer também que nós temos que pensar no futuro. Acho que nós fizemos mesas e rodadas de negociação com resultados, foi a questão, por exemplo, dos idosos, esse trabalho junto com os catadores. Agora, eu destaco a importância, e nós temos o compromisso do presidente e do presidente da Comissão de Meio Ambiente. Em abril, eu quero estar em cima, lá no abraço da Serra da Moeda, para a gente sancionar a lei de proteção da Serra da Moeda. Esse é um desafio que nós temos que abraçar para a Assembleia Legislativa, para a gente organizar esse convívio entre atividade minerária, entre preservação ambiental e entre condomínios residenciais. Nós temos que chegar, eu acho que a gente fecharia com chave de ouro, porque é uma demanda de toda a região metropolitana. Lógico, aí não depende, não é uma crítica institucional, porque aí é da relação base e oposição. Acho que a questão da previdência dos servidores, no meu entendimento, poderia ter sido
melhor trabalhada, mas foi uma decisão política, nós fizemos a nossa parte. Queria destacar, inclusive, a ação do Bloco Minas Sem Censura. Nós tivemos uma atuação muito integrada, parabenizar o nosso líder, Sávio Souza Cruz. Temos o desafio da discussão do orçamento impositivo. Sou, já porque já foi escolhido o relator da proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo. Eu quero fazer essa discussão do orçamento impositivo, não só para garantir cumprimento de emenda de deputado, não. Para a gente pôr na Constituição os processos democráticos de análise do orçamento que essa Casa já instituiu. Não é simplesmente para ter uma reserva de mercado de emenda parlamentar de 1 milhão, 2 milhões, 0,5%, não. Nós vamos colocar na Constituição os mecanismos democráticos de participação no ciclo orçamentário, para ser impositivo aquilo que a sociedade também delibera. Então, acho que nós vamos ter uma oportunidade, presidente, no início do ano, de consagrar esse trabalho também nesse sentido. E termino agradecendo os funcionários da Assembleia Legislativa, do nosso mandato, mas os efetivos, de toda a estrutura da Assembleia. Eu não tenho nenhuma dúvida que é a Assembleia que conta com a melhor qualidade de servidores do Poder Legislativo. Queria agradecer também todos os deputados, deputadas. Já agradeci o nosso líder, Sávio Souza Cruz, cumprimentar o deputado Mourão também, a relação muito democrática do ponto de vista do diálogo. Não poderia deixar de cumprimentar meus colegas deputados e deputadas de partido, do PT. E, presidente, uma menção especial a Vossa Excelência. Um dia uma jornalista me perguntou se não causaria incômodo, porque muitas iniciativas em parceria com deputados da oposição, sabendo que Vossa Excelência pode ser um pré-candidato ano que vem. Falei, olha, nós estamos aqui agindo institucionalmente. E que bom que o presidente da Assembleia assume bandeiras que têm convergência com as nossas, bandeiras sociais. Eu acho que é muito bom para a Assembleia, porque daqui a pouco também, quem está fazendo muito, está fazendo muito porque pode ser candidato, está trabalhando muito. Não, nós não podemos cair nessa lógica. A lógica tem que ser inversa. Quem trabalha muito, quem tem compromisso social, vai ter o reconhecimento devido no momento adequado. É essa lógica que nós devemos agir. Então, cumprimento o presidente, deputado Diniz Pinheiro, e também a sua chefe de gabinete, a Margarete, que é uma pessoa também muito dedicada, e a todos os funcionários e funcionárias da Assembleia, desejando um ótimo Natal. O recesso aqui é só no plenário, que o Virgílio Guimarães falava, deputado que confunde recesso com férias é ex-deputado. Então, entraremos aqui em recesso de reuniões ordinárias e extraordinárias, mas o nosso gabinete continuará aberto todos os dias, ininterruptamente, e estaremos à disposição aí para continuar esse trabalho no ano que vem. Muito obrigado.